Olá, meu nome é Renan Victor Stefani, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil do CESPRI. Nós estamos no quinto termo. Aqui eu vou apresentar um trabalho de isostática. Eu vou fazer uma demonstração de esforços em uma viga de madeira. Objeto de estudo: a gente vai utilizar uma estrutura de madeira com balanço, a qual nós podemos analisar as cargas que ocorrem no sistema, a fim de calcular os esforços que ocorrem em uma das vigas e as forças de reação dos apoios. Aqui está a nossa estrutura. A estrutura do balanço se assemelha a um pergolado, né? E o peso do balanço ele é transferido para duas das cinco terças acima das vigas. Então tem duas vigas ali. Tem umas, aqui a gente chamei de terça aqui, mas é uma ripa nele, na verdade, né? Terça é utilizado esse termo em telhado, mas tudo bem. Duas dessas ripas ali vai estar recebendo o esforço do balanço. As outras não, vão ter só o peso próprio dela. Tá. As forças exercidas pelas terças se concentram no centro de massa e são distribuídas para as duas vigas, frontal e traseira. Como está o centro de massa dele ali no meio, que está o peso do balanço também, ele distribui igual para as duas vigas. Como faremos os cálculos analisando somente a primeira viga, essa da frente à frontal? O peso é dividido por 2, que é distribuído igualmente. Devido à baixa carga de tensões no sistema, a gente vai incluir uma pessoa no balanço ali para dar um peso maior. O peso do balanço mais o peso da pessoa exercerá uma força de tração nas quatro correntes até as duas terças, aumentando o seu esforço, que se distribuirá para as duas vigas. Então ali sai uma tração das quatro correntes que vão para aquelas duas terças lá. As diversas reações de esforço transmitidas para as vigas serão então distribuídas para os pilares, os apoios fixos do segundo gênero, que a gente denotou aqui, e por sua vez se distribuirá o esforço para o solo. Então aqui a gente tem as 5 ripas, né? Para calcular as forças que cada uma das ripas será transferida para as vigas, a gente primeiro precisa saber o dimensionamento, para calcular o seu peso próprio, né? A massa específica do eucalipto ou qualquer madeira pode variar muito dependendo da umidade. Aqui a gente vai utilizar 500 kg por metro cúbico, como você quer a massa específica ou a densidade. Então aqui a gente tem o dimensionamento de uma ripa, 1,70 de largura, ou de comprimento, desculpa, 8 cm de espessura e 10 cm de altura, né? Aqui é o volume de cada ripa. Está lá 1,7 por 0,08 pelos 10 centímetros ali, a gente tem esse valor aqui em metros cúbicos. Daí para a gente achar quanto que é a massa dela, a gente multiplica pelo peso específico. A gente tem que a massa dela vale 6,8 kg. Aí para achar o peso, é só multiplicar pela gravidade, certo? A gente tem então que o peso de uma ripa vale 68 newtons. O peso da ripa 1, 3 e 5 vai ser 68 newtons. Mas o peso da 2 e da 4 vai depender também do peso do balanço e o peso da pessoa. Então ele tem o peso da ripa, mais o peso do corpo, mais o peso do balanço. Por que está tudo dividido por 2? É porque aqui eu estou calculando já o que vai ser transferido para a primeira viga, a viga frontal. O peso do corpo a gente colocou uma massa de 180 kg, vezes a gravidade, dá 1.800 newtons. E o peso do balanço, ali é uma massa dada de 70 kg, multiplicado pela gravidade, deu 700 newtons. Então, o peso da ripa 2 e da 4 vai valer 68 mais 1.800 mais 700, tudo isso dividido por 2. O peso da ripa 2 e 4 dá 1.284 newtons.
Dimensionamento da viga. Aqui a gente faz o mesmo processo que a gente fez para as ripas. Vai multiplicar pelo peso específico. A gente vê que achou 12 kg multiplicado pela gravidade dá 120 newtons. Como a carga de cada ripa é distribuída igualmente, elas são concentradas no centro, como eu disse previamente, para as duas vigas, então seu esforço será dividido por 2. Então aqui, ó, tá 34, aqui ele não tinha dividido lá atrás o peso de cada ripa separado, não tinha dividido só para vir para a viga da frente. Então nós temos aqui 5 esforços, né? 34, 642, 34, 642, 34. E tem uma de 120 newtons ali embaixo, que é o peso da viga, certo? Ela era para estar distribuída aqui 60 newton por metro, né? Porque essa viga tem 2 metros. Só que como ela está no centro, ela é distribuída e não está faltando nada para nenhum de cada lado, ela fica, o centro de gravidade fica ao centro, fica no meio dela. Tudo bem? E agora daqui dá para a gente calcular qual que é as forças de reação dos apoios, né? A gente tem o apoio A e o apoio B ali embaixo. Primeiro vamos calcular o grau de estaticidade desse sistema aí, certo? Nós temos que o grau de estaticidade é x menos e, onde o x é o número de incógnitas e o e são o número de equações de equilíbrio. Nós temos que o grau de estaticidade, então, é 2 mais 2, por que 2? Ali no RVA e RVB, nós temos força atuante em Y e em X. Em X aqui no nosso sistema a gente não tem nenhuma, mas é uma das incógnitas ainda que vai ser igual a zero, né? Então a gente tem 2 para RVA e 2 para RVB. Menos 3 que é o número de incógnitas, né? Que está faltando de momento. Como que deu maior que 1, ela é hiperstática. Agora os cálculos. Vamos começar pela soma de momentos. Tem que ser igual a zero. Então a gente pega os 34 newtons vezes a distância. Ele ia colocando o RVA, fixando ele. A gente vê todas as cargas e faz vezes a distância que ele está do RVA. Inclusive o RPB. A gente precisa analisar para que lado que essa viga está rodando, caso a força seja aplicada. Todas essas em vermelho vai fazer ela girar no sentido horário, portanto é atribuído o sentido negativo. O RVB, como no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Então ali a gente tem 34 vezes 0, né? Porque ele está justamente em cima do RVA, não tem distância alguma. Tem menos 142 vezes meio, menos 34 vezes 1. Depois a gente tem 1 vezes 120 newton ali, negativo também. Outro, menos 642 vezes 1,5. Menos 34 vezes 2. E o RVB ali vezes 2. Se destacar todo mundo para o lado de lá e dividir por 2 do RVB, a gente chega que o valor do RVB é 753 newtons. Somatório de todas as forças em Y agora. A gente tem o RVA, que a gente não quer descobrir, somado com o RVB, porque é uma seta para cima, e depois a gente subtrai todas as setas para baixo. A gente chega com o RVA, vale a mesma coisa, porque as cargas estão distribuídas igualmente ali em cima. Dá para simplificar isso aí simplesmente por somando todas elas e dividindo por 2. Cada um das forças de apoio ia ter o mesmo valor. Aqui a gente não precisa fazer somatório em X, porque não tem nenhuma carga em X aí. Tudo bem? Aqui é o diagrama de Corpes. Ali é uma ilustração para a gente analisar melhor. Por que ela começa em 719 e não em 753? Porque já no ponto de partida inicial a gente já tem uma carga de 34 newtons em cima. Ali, analisando na ilustração ali da esquerda para a direita, já tem 34 newtons. Então a gente faz essa subtração. A gente vê que o primeiro ponto ali é de 719.
Segundo ponto, nós precisamos subtrair ela da carga contínua, ali ó, 60 newtons por metro. Como a gente anda ali meio metro, então daí a gente pega o 719 e subtrai de 60 newtons por metro vezes meio, que é 30, né? A gente chega em 689. A partir daquele ponto ali a gente vai receber uma carga centrada de 642 newtons, só fazer a subtração. Novamente, nós vamos entrar numa carga contínua, a gente precisa subtrair ela vezes meio de novo. Aqui já foi feito dois cálculos de uma vez. Chegou a 17, aí depois a 17 você precisa tomar outra carga de 34 newtons, onde é feita a subtração ali embaixo. Chega a menos 17. Novamente, carga contínua, a gente estava em menos 17, menos os 60 por metro lá vezes meio, vai dar menos 47. Outra carga negativa de 642, faz a subtração normalmente. Mais uma de carga contínua. A gente estava em menos 689, menos 60 ali por metro vezes meio, dá menos 719. E por último, nós precisamos somar e subtrair aquele 34 que está lá em cima. Vamos somar o RVB de 753 e subtrair aquele 34 newton, chegando a zero, que é o ponto inicial. Então aqui está certo. Agora o diagrama de momento fletor. Para a gente calcular ele, nós precisamos ver aqueles que estão em cima do eixo X, estão abaixo. Os que estão acima vão ser positivos. Portanto, quando a gente começar a fazer o gráfico, ele vai descer. É o contrário, ele desce. E quando chegar as cargas negativas ali, nós vamos subir. Como que a gente faz esse cálculo? É por área. A gente pode pegar, então, aqui a gente tem, todos eles são trapézios, né? Só que é mais fácil, porque a gente não tem o valor da hipotenusa, né? A gente teria que calcular, mas mais simplificadamente a gente consegue transformar ele em um retângulo somado com a área de um triângulo. Então, primeiro vamos calcular aquele primeiro triângulo ali de cima. A gente faz a subtração, né, do 700, do retângulo primeiro. Ele tem a altura de 689 vezes meio, que é a distância. A gente chega a 344,5. E depois o triângulo que está em cima desse retângulo. A gente primeiro faz 719 menos 689, para saber qual é a altura ali só do triângulo. Multiplica por meio, que é a distância, e depois divide por 2, porque a fórmula do triângulo divide por 2, porque ele é a metade de um retângulo, né? Então aqui a gente tem que a primeira área, A1T ali, área 1 total, seria desse primeiro trapézio, é 352. Olhando o segundo trapézio ali, nós temos que a área do retângulo é 17 de altura ali, vezes meio, que é a distância, 8,5. A área do triângulo, nós fazemos novamente 47 menos 17, para saber a altura do triângulo, multiplica pela distância e divide por 2. Fazendo a soma, nós chegamos que a área do segundo trapézio vale 16. Nós não precisamos calcular os outros dois trapézios, porque eles são semelhantes, né? O segundo é semelhante com o terceiro e o primeiro com o quarto. Só que eles têm cargas opostas. Então, primeiro, a primeira área, nós vamos descer a partir do eixo X no zero. Nós descemos 352, depois descemos mais 16, depois subimos 16 e subimos mais 352, fechando em zero. Bom, é possível nós analisarmos utilizando o F-Tool para ver se os cálculos deram certo. Bom, primeiro aqui nós vamos setar o grid. A gente precisa de meio metro por espaçamento. Aqui eu vou colocar em Y 30 centímetros para ficar maior visualização das cotas.
Vamos fazer aqui a estrutura. Opa, coloca o snap. Deixa eu ver o snap também. Meio metro, mais meio metro, mais meio, mais meio. E vamos setar as distâncias. Agora no primeiro até a última. Certo. Vamos fazer a distribuição de cargas agora. O primeiro. Primeiro nó, vamos fazer uma nova força. 34. Vou colocar aqui menos 34. Tá em kilonewtons. Vou ter que mudar isso daqui. Vai em Options, mudar as unidades. Tá em kilonewton aqui, a gente vai passar tudo para newton. Newton metros, quilonewton metros, newton metros e aos centímetros, tudo bem. Tá aqui em Y a gente coloca menos 34, que era o peso da ripa dividido por 2. Vou aplicar. Posso aplicar também na terceira e na última, que são valores iguais. Agora aqui na segunda e na quarta, nós temos uma outra força de 642. Lembra de colocar negativo aqui, 642 newton. Aplica também. Faltou só o peso contínuo da viga, que é 60 newton por metro. Então vamos aqui criar uma nova. 60. Menos 60. Vamos aplicar. Falta só vamos colocar os parâmetros do material. Aqui não tem de madeira aqui, vou criar uma qualquer, aplicar para todas. E a seção, né? Criar uma nova seção, ler um retângulo, viga. Altura é 15 centímetros, então como está em milímetro aqui, vamos botar 150. E era 8 de espessura, 80. Aplica em todas. Faltou a gente colocar os dois apoios também, né? Um são apoio fixo, segundo gênero, x em y é setar. Vou aplicar, vou aplicar outra aqui. Acho que está tudo certo. Vamos ver como é que ficou os gráficos. Para ver a reação de apoio, a gente tem que colocar reaction values aqui, setar isso aqui. 753. Bateu para cada uma delas. Aqui o diagrama de cortante também está igual. E por último, de momento fletor, que bateu também. É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima.